Talvez esse seja um dos filmes mais lindos, mais emocionantes que eu já tenha assistido na vida. E um dos mais simples também. Então sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola e estou começando com esse vídeo a nossa maratona para o Oscar, pessoal, principalmente aos indicados ao Oscar. Esse é um dos filmes que concorreu ao Globo de Ouro, mas estou falando de Sonhos de Trem. Então, se você ainda não assistiu esse filme, coloca aqui nos comentários, esse vídeo te deu vontade de assistir? Joel Edgerton interpreta ali o Robert Garnier, um lenhador órfão que nunca teve mais do que o céu sobre sua cabeça para chamar de teto. Até que ele encontra uma razão para construir uma cabana, o amor de Gladys, vivida pela Felicity Jones, que tá muito bem nesse filme. Tá encantadora. E juntos, os dois constroem uma vida cercada por um lago, à luz de velas e candelabros, tentando se adaptar às transformações dos Estados Unidos no começo do século XX e também no final da guerra. É uma sinopse muito simples, mas que esconde toda a magia de Sonhos de Trem. Esse novo sucesso da Netflix, adaptado do livro de Dennis Johnson, esse é o primeiro trabalho do Clint Bentley que eu tô assistindo como diretor, tá? A primeira impressão não poderia ser a mais simples, mas também não a mais bela. Existe dentro da sua direção um compromisso com a contemplação das coisas que é passado completamente pro seu protagonista. O Robert, como lenhador, ele trabalha indo em grandes expedições para dentro das florestas, longe, e fica lá meses, tá bom? Longe da Gladys, cortando árvores para uma empresa. Tudo isso em nome do progresso e do fim da guerra. Em troca, é lógico que ele ganha dinheiro bom o suficiente para dar uma vida excelente para Gladys, mas tudo que a vida dá, a vida também cobra. Meses longe de casa também significa meses longe da sua filhinha em crescimento, a Kate, e de acompanhar o seu crescimento, sua vida, enfim. Abre aspas, toda vez que a vejo, ela parece uma pessoa diferente, fecha aspas. É o que Robert diz em certo ponto do filme, exemplificando a maior questão da vida sobre o crescimento, sobre o amadurecimento e até mesmo o comportamento humano diante do tempo. Eu acho que Sonhos de Trem retrata isso com muita delicadeza, utilizando sempre planos afastados e depois planos próximos, especialmente para cada momento determinado. E o momento agora é de você deixar o like nesse vídeo, pessoal. Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho também para você não perder nenhuma novidade aqui do Cofre Nerd, tá bom? E se você puder, aperta o botão do hype também, que ajuda bastante a gente aqui. Não existe um grande vilão ou uma situação inusitada para fazer a trama andar em Sonhos de Trem. O roteiro de Bentley, em conjunto com Greg Kedwar, que eles estão repetindo aqui o trabalho que fizeram também em Sing Sing, mais um indicado no Oscar, só que dessa vez em 2025, no ano passado, conduz a história com a normalidade da vida, avançar dos tempos e da tecnologia e principalmente as tragédias que a vida pode jogar no colo do seu protagonista. Um dos primeiros momentos que exemplifica isso é a morte do Arne, vivido pelo William H. Macy, o companheiro de trabalho do Robert, que era o mais vivido e experiente dentro daqueles homens. Sua vivência era única, seja pelas experiências que vivenciou ou aquelas que ele inventou. Mas quem discordaria? Em certo momento, um galho enorme cai na sua cabeça e aos poucos ele vai deixando esse mundo que tanto amou. Até mesmo aqui o longa, ele honra sua abordagem bem mais poética. O Arne, ele vai morrendo em pouco a pouco, ele vai se desfalecendo. Em questão de horas ou até questão de dias, contemplando aquela paisagem, aquele mundo que uma hora, ao fechar de seus olhos, ele não verá mais. O filme ele trabalha muito bem um contraponto evidente entre o trabalho e a casa do Robert. Ele convive com a iminência da morte a todo momento lá nas florestas, seja uma morte como a do Earn ou do seu companheiro do começo do filme, um trabalhador asiático que de repente, por algum motivo que a gente não sabe, foi pego pelos capangas da empresa que o contratou e foi jogado no trilho do trem. Tudo isso diante dos olhos do Robert, que ele até tenta ali ajudar o garoto, mas não consegue. Um arrependimento que ele carregaria pela vida, como se fosse um fantasma, até mesmo karma. Em certo momento, após a tragédia que a gente já vai falar, o Robert se pergunta se aquilo não é um castigo por esse fantasma que ele tá vendo. Aliás, é um modo muito bem feito de trabalhar as manifestações e arrependimentos da mente do seu protagonista. Tudo isso muito singelo, com muita simplicidade. Só que de outro lado, quando ele chega em casa, ele convive com a vida acontecendo. O crescimento de sua filha e também a todo momento ela descobrindo o mundo, o amor de Gladys e os sonhos que eles têm para uma vida melhor, para construir uma casa, uma fazenda, uma vida onde ele não precisa ficar meses e meses fora para conseguir dinheiro. Porém, um certo dia pegando o trem, aquele mesmo trem que ele tinha ajudado a construir para voltar para sua casa, os cenários se invertem. A sua casa tá pegando fogo e a sua mulher e sua filha desapareceram. Onde antes havia vida latente, tinindo, agora vivia uma espera incessante pelo inevitável. Gladys e Kate,
provavelmente estavam mortas. Digo provavelmente porque o filme também deixa isso no ar pra gente. Não existe um vilão, não existe situação de outro mundo, não existe um mistério. É apenas a vida acontecendo. São os questionamentos ocorrendo na mente de um protagonista tentando entender o seu lugar no mundo, nesse novo mundo. Tudo isso em meio ao luto, em meio ao tempo passando, em meio àquela terra da onde ele tirava o seu sustento. Em certo momento eu gostei de imaginar que não só a culpa que ele carrega pelo seu companheiro que ele deixou morrer, mas também é a culpa que ele sente de tirar tanto da natureza. Em certos momentos eles questionam, será que uma hora não vai acabar? Será que as árvores não vão parar de crescer? Será que a gente não vai tirar tanto que deixa a terra praticamente nua? Através da fotografia do brasileiro Adolfo Veloso, a gente consegue sentir todo o espectro de sentimentos e emoções do Robert. Assim também como nos jogos de câmera. Tem uma cena que, cara, após ele ver a tragédia que consumiu sua vida inteira, o Robert, ele tá desolado, sozinho, no meio do nada, tá bom? No meio das cinzas ali. E a câmera, ela vai se afastando, até ao ponto que o Robert vira um pontinho numa imensidão de nada. Isso pra mim sempre foi uma das sensações mais agoniantes de todas, mais agonizantes de todas. Eles conseguem fazer aqui em Sonhos de Trem exatamente essa sensação, é muito louco isso. Até mesmo quando uma garota surge ali, uma espécie de Mowgli ali que viveu na floresta sozinha, e o Robert acha que é a sua filha voltando ali, o filme trata isso com uma singularidade muito particular, muito delicada, sabe? Ele coloca ali, mas ele não estraga toda a sensação que a gente teve durante o filme, o luto, etc. Aquela garota vem ali, ela pode ser a filha dele ou não, mas ele nunca vai saber porque ela some. Se aquela era a Kate, ele nunca saberia, mesmo porque ele mesmo falou que a sua filha era uma pessoa diferente a cada vez que ele via. E nesse caso, literalmente. Olha que sagacidade de roteiro. Por fim, Sonhos de Trem retratam o passar de tempo da vida humana sem necessariamente se preocupar em ficar prendendo o público com um jogo de luzes, com gente gritando, com clickbait, cena clickbait a todo momento. Não. É um filme completamente contemplativo. E isso só se exemplifica no final. O Robert, ele tem um momento ali que ele conversa com uma guarda florestal. E ela fica na base de observação bem lá em cima. E ele vai lá e ele pergunta se não é solitário lá em cima. E ela fala que não, etc. Em determinado momento, no final do filme, o Robert, ele acaba viajando de avião, né? Ele tem um passeio de avião ali, onde ele vê a sua terra, onde ele cresceu ali, do ponto mais alto que um ser humano já conseguiu ir, pelo menos até ele conseguir ir ali. E nesse momento, ele vê e se conecta com tudo e todos. Ele precisava ir mais alto ainda do que aquela guarda florestal estava. Tudo isso para que a gente possa entender de que a vida, ela é mais bela em todo e determinado momento. Basta a gente contemplar. Pessoal, deixa aqui nos comentários se vocês assistiram, se vocês gostaram da nossa review de Sonhos de Trem. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima, nerds. Fui!